Alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa rotina de hoje, dia 22 de setembro de 2020, terça-feira. Na aula de hoje, nós teremos a leitura do livro O Mistério dos Diamantes, em língua portuguesa, na página 165 e 166, continuando o estudo das oxítonas, mas agora lendo Parlenda. E para a matemática, página 69, políedros. Ok? Vamos lá para a nossa leitura. A gente parou no capítulo 3. Hoje a gente vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Começam as investigações. No dia seguinte, faz sol e Maia e Marco vão de ônibus para a rua da igreja. Ambos tinham arrumado uma pasta com apetrechos que poderiam precisar em seu trabalho de detetive. Eles descem o ônibus que chega à velha igreja. A loja de Mohamed fica do outro lado da rua, entre o café e o correio. Eles param um instante e olham para a loja, que fica no andar térreo do edifício. Acima da loja há mais 2 andares. Lá dentro deve haver um ladrão de diamantes, diz Marco. Estou com um pouco de medo. Vamos começar nosso trabalho, diz Maia, apontando para a joalheria com a cabeça. Eles atravessam a rua e abrem a porta. Uma campainha soa quando eles entram. Maia observa tudo ao seu redor com muita atenção. Uma vendedora, não muito jovem, pergunta às crianças se pode ajudá-las em alguma coisa. Maia pode falar com o chefe. A vendedora Maia pede para falar com o chefe. A vendedora leva a um escritório no interior da loja e bate na porta. Entre. Eles ouvem a voz de Mohamed. Quando Maia abre a porta, Mohamed levanta e vai até eles com as mãos estendidas. Vocês são muito bem-vindos, exclama. Depois, baixando a voz, diz sussurrando, onde desapareceu mais um diamante, o sexto. Não consigo entender. Como isso foi possível? Vocês têm que me ajudar. Marco vê que a vendedora ficou parada na porta, escutando a conversa com interesse. Agora você pode voltar para o seu trabalho, Lia, diz Mohamed. Ela fecha a porta e volta para a loja. O senhor poderia nos contar como são as pessoas que trabalham aqui? E como é um dia normal de trabalho na loja? Pede Marco, depois de sentar-se em um grande sofá marrom. Mohamed tira o lenço do bolso e assoa o nariz ruidosamente. Ele vai até sua escrivaninha e abre uma gaveta, de onde retira umas fotografias. Abrimos a joalheria às 10 da manhã e fechamos às 6 da tarde. Os diamantes desaparecem durante esse período, de uma maneira misteriosa. Estou enlouquecendo, grita Quilate. Tente acalmar-se um pouco, senhor, pede Maia. Desculpe-me, aqui trabalham além de mim 3 pessoas. Eles lhe mostram o retrato de uma senhora de meia idade. Ela se chama Lia Lender. Vocês já a viram. Foi ela que trouxe vocês até aqui. Lia trabalha na loja atendendo os fregueses. Ela está aqui há muitos anos e sempre foi uma excelente funcionária. Mas no ano passado, sua casa foi destruída por um incêndio e o seguro recusa indenizá-la. Continua Mohamed. Eles dizem que Lia não tinha pago as prestações do seguro. Portanto, ela está sem dinheiro. Semana passada, ela esteve aqui no meu escritório para pedir um aumento de salário. Eu gostaria de ajudá-la, mas como vocês podem ver, isso agora é impossível. Mark escreve em seu bloco de anotações. O motivo de suspeitas. Lia Lender precisa de dinheiro. Mohamed Quilate mostra a fotografia seguinte. No andar de cima, sobre a loja, trabalha Tom Modgin. Ele fica polindo todas as joias para que fiquem brilhantes antes da venda. Para falar a verdade, Tom é um grande chato, mas chega sempre na hora e é muito organizado. Ele faz bem o que lhe mandam. Essa joalheria era do pai de Tom, continua Mohamed, mas ele teve problemas financeiros e foi obrigado a vendê-la. Foi essa ocasião que comprei a loja. Se eu não tivesse comprado, Tom seria o chefe aqui hoje. Marco escreve em seu bloco de anotações. Motivo de suspeitas. Tom Modg quer ser dono da loja. Mohamed mostra a terceira e última fotografia. No último andar do prédio trabalha Louis Smith. Ele lapida os diamantes e coloca nos anéis e colares. Não faz muito tempo que Luiz trabalha comigo, mas é muito cuidadoso e habilidoso.
Ele é ourives há bastante tempo e seu chefe anterior estava muito satisfeito com seu trabalho. Luiz gosta de roupas bonitas e carro esportivo. Por sinal, ele comprou um carro novo na semana passada. Mohamed sorri e continua. Vocês deveriam ter visto o olhar de Tom Modic quando Luiz mostrou seu carro novo. Tom olhou com repulsa para o carro, depois com aversão para Luiz. Luiz se gabou dos 380 cavalos do carro, passando carinhosamente a mão pelo capô do motor. Tom respondeu que apenas um cavalo é necessário se ele for bem escolhido. Deu meia volta e saiu. Nem eu, nem Lia, nem Luiz entendemos o que ele quis dizer. Continua Mohamed. Ele estava de mau humor. Porém, como disse antes, Luiz Smith é uma pessoa muito agradável. Ele faz academia e come muita fruta para se manter em forma. Mark escreve em seu bloco de anotações. Luiz Smith, aparentemente, tem muito dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Bem, acho que é tudo o que vocês precisam saber, diz Mohamed Kilat, levantando-se do sofá. Agora vou apresentá-los aos meus funcionários. Capítulo 4. Os suspeitos. De repente, Mohamed muda para o corredor entre o escritório e a loja. Baixando a voz, diz num sussurro: Por favor, ajude-me a descobrir o ladrão, senão eu irei à falência, em breve. Ele continua a andar sem dar tempo de Mai e Marco responder ao seu apelo. Eles seguem atrás do Sr. Kilat e entram na loja para serem apresentados a Lia Lender, Tom Modig e Louise Smith. Mohamed para no meio da loja e diz: Esses são Mark e Maia. Eles vão fazer alguns trabalhos aqui na joalheria. Vão lavar as janelas e ajudar no que for preciso. Esvaziar cestos de lixos, dar recados. Lia e Louise estendem a mão e dão as boas-vindas a Marco e Maia. Um colar de ouro brilha no pescoço de Lia. Estranho, pensou Marcos. Ela precisa de tanto dinheiro? Lia Lender sorri para Marco e Maia, mas eles percebem que ela está pensando em outra coisa. Por que ela teria ficado parado antes escutando atrás da porta? Como ela pode ter um colar de ouro tão caro se está passando por dificuldades? O que será que ela sabe sobre os diamantes desaparecidos? Luiz tem uma maçã bem grande na mão e sorri, mostrando seus grandes dentes alvos. Maia e Marco recordam que ele come muita fruta. Uma maçã por dia faz bem à digestão, diz Luiz, dando batidas na própria barriga. Parece bem malhada. Ele joga a maçã para o alto, mas não consegue apanhá-la. Ela cai no chão, rolando para baixo do balcão de vidro atrás de Lia. Ela torce o nariz para Luiz, que sem graça se abaixa para procurar a fruta debaixo do balcão. Tom Modic ri maldosamente de Louise Smith, achando ridículo sua posição de 4 no chão. Tom não cumprimenta Marco e Maia, como os outros fizeram. Continua no seu canto, olhando mal-humorado para eles. Ele parece não gostar da presença de gente nova na loja. Bem, voltemos às nossas tarefas, diz o Sr. Kilat, batendo as mãos. Tempo é dinheiro, como todos nós sabemos. Maia sai imediatamente em busca de um balde, panos de limpeza, para limpar as vidraças e começa a lavar as vitrines da loja. Lia Lender cantarola enquanto arruma joias atrás do balcão. O primeiro freguês do dia entra na loja. É um senhor idoso, de bigodes brancos e de chapéu, que se movimenta pela loja, como se fosse um freguês habitual, muito seguro de si. Para ele, diante de uma vitrine que contém valiosos colares de diamantes. A gente está curioso para saber quem foi que roubou os diamantes, né? Mas só amanhã, mais um capítulo, e na sexta a gente fica sabendo quem foi que está roubando esses diamantes. É bem legal esse livro. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Primeiro, a gente vai fazer a correção de ontem, ok? Colocando a correção aí, a gente observa que as palavras são só, não, são, lá. São oxítonas, que são acentuadas, né? Estão acentuadas já. E a gente também tem palavras que terminam em R. Então, a gente começa a entender uma regularidade. Que todas as palavras que terminam em R, elas são oxítonas. Amor, Salvador, mar e nadar, ok?
E aí a gente vai para a aula de hoje e tentando entender mais um pouquinho sobre as oxítonas. Coloquei mais umas regrinhas para vocês, se vocês quiserem parar o vídeo, copiar essa regrinha no caderno, que é bem importante. Leiam as parlendas abaixo. Parlenda 1, a bênção de Dindinha Lua. Me dê pão com farinha, pra dar a minha galinha, que tá presa na cozinha. Xoxô, galinha, vai pra tua camarinha. Parlenda 2, lé com lé, tré com tré, um sapo em cada pé. Lendo essas duas parlendas, a gente vai listar na atividade 2 as oxítonas terminadas em A com acento agudo, E com acento circunflexo e O com acento circunflexo também na parlenda 1. Na atividade 3, na parlenda 2, a gente vai selecionar e registrar as oxítonas terminadas em E acentuadas, ok? Observe, agora a gente vai entender a regularidade e a regra. Observe o que há em comum nos acentos utilizados nessas palavras. Aqui a gente vai entender qual é a regularidade, qual é a regrinha que a gente está buscando aqui. E aí a gente vai fazer na 4. Amanhã a gente faz as devidas correções para ver se vocês acertaram tudo. Vamos para a nossa aula de matemática, também começando pela correção. Vamos lá? Então, na correção, eu vou só dar uma lida aqui para vocês entenderem. Pirâmide de base triangular. Eu tenho 4 vértices, 4 faces, somando dá 8, né? As vértices e as faces, e 6 arestas. Na pirâmide de base quadrada, eu tenho 5 vértices, 5 faces, somando dá 10 e 8 arestas. E aí tem um quadro lá, se vocês precisarem, vocês pausem, né? Para copiar, corrigir todinho o livro de vocês, para vocês entenderem a regularidade. Então, aqui, na resposta da 2 e da 3, eu tenho basicamente que a regularidade que eu encontro aqui, como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces e a quantidade de arestas, quando eu olho para o quadro aqui, eu vejo que sempre a aresta é 2 números menores que a soma da vértice e a face. Ok? Deu para entender? Na última figura, essa relação é válida para o políedro representado abaixo? Não. Por que não? Porque ele não é nenhuma pirâmide, nem um prisma, tá? Ele é, na verdade, a gente tem aqui a junção de 2 prismas de base quadrada, né? Mas eu não tenho as bases aqui, eu junto, mas a gente não tem as bases, né? E ele forma um balão, ele forma um outro polídro. Não é nem pirâmide mais e nem prisma. Então, a gente não tem essa regularidade nessa figura, ok? Vamos para a nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje, que está bem simplesinha, a gente vai olhar para a figura planificada e vai ligar com a figura que a gente tem aqui, tá? Então, cubo, eu olhando na figura planificada, qual dessas figuras planificadas aqui, ó, qual dessas figuras aqui é um cubo? E aí eu faço a ligaçãozinha, tá bom? Super simples, amanhã a gente corrige. Um beijo e até amanhã.